Audiobook constituído por Cristiane Batista, inscreva-se, grata. O sonho do besouro de Maio. Freud. Conteúdo do sonho. Ela se lembrou de que tinha 2 besouros de Maio numa caixa e precisava libertá-los, caso contrário ficariam sufocados. Abriu a caixa e os besouros estavam em estado de esgotamento. Um deles voou pela janela aberta, mas o outro foi esmagado pelo caixilho da janela enquanto ela a fechava a pedido de alguém. Sinais de repulsa. Análise. O marido da paciente estava temporariamente ausente de casa e a filha de 14 anos vinha dormindo na cama ao lado dela. Na noite anterior, a menina lhe chamará a atenção para uma mariposa que cairá em seu copo d'água, mas ela não a retirará e ficará penalizada pelo pobre inseto na manhã seguinte. O livro que estivera lendo à noite contava como alguns meninos haviam atirado um gato em água fervente e descreve as convulsões do animal. Essas foram as 2 causas precipitantes do sonho em si mesmas irrelevantes. Ela prosseguiu então no assunto da crueldade para com os animais. Alguns anos antes, quando passavam o verão em certo lugar, a filha da paciente havia sido muito cruel com os animais. Apanhava borboletas e pedia arsênico à mãe para matá-las. Numa outra ocasião, uma mariposa com um alfinete atravessando no corpo continuará a voar pelo quarto durante muito tempo. De outra feita, algumas lagartas que a menina estava guardando para que se transformassem em crisálidas morreram de fome. Numa idade ainda mais tenra, essa mesma menina tinha o hábito de arrancar as asas de besouros e borboletas. Mas hoje ficava horrorizada diante de todas essas ações cruéis, tornara-se muito bondosa. A paciente refletiu a respeito dessa contradição. Ela lhe trouxe à lembrança uma outra contradição, entre a aparência e o caráter, tal como George Eliot a retrata em Adam Bede, uma moça que era bonita, porém fútil e ignorante, e outra que era feia, mas de caráter elevado, um nobre que seduziu a moça tola e um operário que tinha sentimentos e ações de verdadeira nobreza. Como era impossível, comentou ela, reconhecer essas coisas nas pessoas. Quem poderia imaginar, olhando para ela, que ela era atormentada por desejos sensuais? No mesmo ano em que a menina começara a colecionar borboletas, o distrito em que se encontravam tinha sido seriamente atingido por uma praga de besouro de Maio. As crianças ficaram furiosas com os insetos e os esmagavam sem piedade. Naquela ocasião, minha paciente vira um homem que arrancava as asas dos besouros de Maio e, em seguida, comia-lhes os corpos. Ela própria nascera em maio e se casara em maio. 3 dias após o casamento, escreverá aos pais dizendo quanto se sentia feliz. Mas isso estava longe de ser verdade. Na noite anterior ao sonho ela estivera remexendo em algumas cartas antigas e lira algumas delas umas sérias, outras cômicas em voz alta para os filhos. Havia uma carta muito divertida de um professor de piano que a cortejara quando mocinha e outra de um admirador de berço nobre. Ela se censurava porque uma de suas filhas pusera as mãos num livro pernicioso de Maupassant. O arsênico que a menina tinha pedido fez com que se recordasse das pílulas de arsênico que restauraram o vigor juvenil do Duque de Mora em O Nababo de Dudé. Libertá-los fez com que ela pensasse num trecho de A Flauta Mágica. Zur Liebe kennt dich nicht zwingen. Dos Gebet die Eier die Freiheit nicht.
Os besouros de maio também a fizeram pensar nas palavras de Ketin. Verliebtjeu e encaferbia este dormir. Em meio a tudo isso, veio uma citação de Tannhauser. Weil du von Boser last bezielt. Ela vivia numa preocupação constante com o marido ausente. Seu medo de que algo pudesse acontecer-lhe em sua viagem encontrava expressão em numerosas fantasias de vigília. Pouco tempo antes, no decorrer de sua análise, ela havia deparado, entre seus pensamentos inconscientes, com uma queixa sobre o marido estar ficando senil. A ideia desejante oculta pelo presente sonho talvez seja mais simples de conjecturar se eu mencionar que, alguns dias antes de ter o sonho, ela ficara horrorizada, em meio a seus afazeres cotidianos, com uma frase no modo imperativo que lhe veio à cabeça e que visava ao marido: vá se enforcar. Ocorre que, algumas horas antes, ela lira em algum lugar que, quando um homem é enforcado, ele tem uma forte ereção. Era o desejo de uma ereção que havia emergido do recalque sob esse disfarce pavoroso. Vá se enforcar, equivalia a consiga uma ereção a qualquer preço. As pílulas de arsênico do Dr. Dickens em O Nababo enquadravam-se nisso. Mas minha paciente também tinha conhecimento de que o afrodisíaco mais poderoso, as cantáridas, comumente conhecidas como moscas espanholas, era preparado com besouros esmagados. Fora esse o sentido da parte principal do conteúdo do sonho. Abrir e fechar janelas era um dos principais temas de discussão entre ela e o marido. Ela própria era aerofílica em seus hábitos de dormir, o marido era aerofóbico. O esgotamento era o principal sintoma de que ela se queixava na época do sonho. Em todos os 3 sonhos que acabo de registrar, indiquei por meio de grifos os pontos em que um dos elementos do conteúdo do sonho reapareceu nos pensamentos oníricos, de modo a indicar com clareza a multiplicidade das ligações que surgem a partir dos primeiros. No entanto, uma vez que a análise de nenhum desses sonhos foi seguida até o fim, talvez valha a pena considerar um sonho cuja análise foi registrada exaustivamente, para mostrar como seu conteúdo é sobredeterminado. Para esse fim, tomarei o sonho da injeção de Irma. Será fácil verificar, a partir desse exemplo, que o trabalho de condensação utiliza mais de um método na construção dos sonhos. A principal figura do conteúdo do sonho era minha paciente Irma. Ela aparecia com suas feições da vida real, e, portanto, em primeiro lugar, representava a si mesma. Mas a posição em que a examinei junto à janela derivava de outra pessoa, da dama pela qual, como indicaram os pensamentos oníricos, eu queria trocar minha paciente. Na medida em que Irma parecia ter uma membrana diftérica, que me fez recordar minha angústia com relação à minha filha mais velha, ela representava essa criança e, por trás desta, uma vez que tinha o mesmo nome que minha filha, estava oculta a figura de minha paciente que sucumbirá ao envenenamento. No curso posterior do sonho, a figura de Irma adquiriu ainda outros significados, sem que ocorresse qualquer alteração em sua imagem visual no sonho. Ela se transformou numa das crianças que havíamos examinado no departamento neurológico do hospital infantil, onde meus 2 amigos revelaram suas índoles contrastantes. A figura de minha própria filha foi, evidentemente, o degrau para essa transição. A resistência de Irma em abrir a boca trouxe uma alusão a outra senhora que eu examinara certa vez,
e, através da mesma conexão, a minha mulher. Além disso, as alterações patológicas que descobri em sua garganta envolviam alusões a toda uma série de outras figuras. Nenhuma dessas figuras com que deparei ao acompanhar Irma apareceu no sonho em forma corporal. Estavam ocultas por trás da figura onírica de Irma, que assim se transformou numa imagem coletiva dotada, há que admitir, de diversas características contraditórias. Irma tornou-se a representante de todas essas outras figuras que tinham sido sacrificadas ao trabalho de condensação, já que transferi para ela, ponto por ponto, tudo o que me fazia lembrar-me delas. Existe outro meio pelo qual se pode produzir uma figura coletiva para fins de condensação onírica, ou seja, reunindo-se as feições reais de duas ou mais pessoas numa única imagem onírica. Foi assim que se construiu o Dr. M de meu sonho. Ele trazia o nome do Dr. M, falava e agia como ele, mas suas características físicas e suas doenças pertenciam a outra pessoa, ou melhor, a meu irmão mais velho. Uma característica única, seu aspecto pálido, fora duplamente determinada, uma vez que era comum a ambos na vida real. O Dr. R de meu sonho com meu tio de barba amarela era uma figura composta semelhante. Em seu caso, porém, a imagem onírica fora construída de outra forma ainda. Não combinei as feições de uma pessoa com as de outra, omitindo da imagem mnêmica, nesse processo, certos traços de cada uma delas. O que fiz foi adotar o procedimento por que Galton produzia retratos de família, a saber, projetando duas imagens sobre uma chapa única, de modo que certas feições comuns a ambas eram realçadas, enquanto as que não se ajustavam uma à outra se anulavam mutuamente e ficavam indistintas na fotografia. No sonho com meu tio, a barba loura emergia de forma proeminente de um rosto que pertencia a duas pessoas e que estava consequentemente indistinto, aliás, a barba envolvia ainda uma alusão a meu pai e a mim mesmo por meio da ideia intermediária de ficar grisalho. A construção de figuras coletivas e compostas é um dos principais métodos por que a condensação atua nos sonhos. Logo terei ocasião de abordá-los em outro contexto. A ocorrência da ideia de desenteria no sonho da injeção de Irma também teve uma determinação múltipla, primeiro, em virtude da sua semelhança fonética com difteria e, em segundo lugar, por causa da sua ligação com o paciente que eu enviara ao Oriente e cuja histeria não fora reconhecida. Outro exemplo interessante de condensação nesse sonho foi a menção nele feita a Própilos. O que estava contido nos pensamentos oníricos não era Própilos, mas Amilos. Poder-se-ia supor que um único deslocamento ocorrera nesse ponto na construção do sonho. Foi realmente isso o que aconteceu. Mas o deslocamento serviu às finalidades da condensação, como é provado pelo acréscimo que se segue à análise do sonho. Quando permiti que minha atenção se demorasse um pouco mais na palavra Própilos, ocorreu-me que soava como Propileu. Mas há Propileus não só em Atenas, como também em Munique. Um ano antes do sonho eu tinha ido a Munique visitar um amigo que estava gravemente enfermo na ocasião, o mesmo amigo a que aludi inequivocamente no sonho por intermédio da palavra trimetilamina, que ocorreu logo depois de Própilos. Deixarei de lado o modo surpreendente como, nesse caso, tal como em outras análises de sonhos,
utilizam-se associações da mais variada importância intrínseca para estabelecer ligações de ideias, como se tivessem peso igual, e cederei à tentação de apresentar, por assim dizer, uma imagem plástica do processo pelo qual os amilos, nos pensamentos oníricos, foram substituídos por própilos no conteúdo do sonho. Por um lado, vemos o grupo de representações ligado a meu amigo Octo, que não me compreendia, que tomava partido contra mim e que me presenteara com um licor com aroma de amilo. Por outro, vemos ligado ao primeiro grupo por seu próprio contraste o grupo de representações relacionado com meu amigo de Berlim, que de fato me compreendia, que tomava meu partido, e a quem eu devia tantas informações valiosas que tratavam, entre outras coisas, da química dos processos sexuais. As causas excitantes recentes, os instigadores reais do sonho determinaram o que iria atrair minha atenção no grupo Octo. O amilo se achava entre esses elementos selecionados, que estavam predestinados a fazer parte do conteúdo do sonho. O copioso grupo Wilhelm veio à tona precisamente por estar em contraste com Octo, e nele se enfatizaram os elementos que faziam eco aos que já tinham sido despertados em Octo. Ao longo de todo o sonho, de fato, fiquei tentando trocar alguém que me aborrecia por alguém que pudesse oferecer um contraste agradável em relação a ele. Ponto por ponto, eu evocava um amigo contra um opositor. Assim, o amilo do grupo Octo produziu no outro grupo lembranças do campo da química. Dessa maneira, a trimetilamina, que recebia apoio de várias direções, penetrou no conteúdo do sonho. O próprio amilo poderia ter entrado sem alteração no conteúdo do sonho, mas ficou sob a influência do grupo Wilhelm, pois toda a gama de lembranças abrangida por esse nome foi vasculhada para que se encontrasse algum elemento que pudesse proporcionar uma determinação bilateral para amilos. Própilos estava intimamente associado com amilos, e Monique, do grupo Wilhelm, com seu propileu, vinha a seu encontro. Os dois grupos de ideias convergiram para própilos-propileu, e, como que por um ato de conciliação, esse elemento intermediário foi o que penetrou no conteúdo do sonho. Aqui se construiu uma entidade intermediária comum que admitia determinação múltipla. É evidente, portanto, que a determinação múltipla deve tornar mais fácil a um elemento impor-se ao conteúdo do sonho. No sentido de estruturar um elo intermediário dessa natureza, a atenção é deslocada, sem hesitação, daquilo que é realmente pretendido para alguma associação vizinha. Nosso estudo do sonho da injeção de Irma já nos permitiu adquirir certo discernimento dos processos de condensação no decorrer da formação dos sonhos. Podemos observar alguns de seus detalhes, tais como o modo como se dá preferência aos elementos que ocorrem várias vezes nos pensamentos do sonho, como se formam novas unidades, sob a forma de figuras coletivas e estruturas compostas, e como se constroem entidades intermediárias comuns. As demais questões relativas à finalidade da condensação e aos fatores que tendem a produzi-la não serão levantadas até que tenhamos considerado toda a questão dos processos psíquicos que atuam na formação dos sonhos. Contentar-nos-emos, por ora, em reconhecer o fato de que a condensação onírica é uma característica notável da relação entre os pensamentos oníricos e o conteúdo do sonho. O trabalho de condensação nos sonhos pode ser percebido com o máximo de clareza quando lida com palavras e nomes. É verdade, em geral,
que as palavras são frequentemente tratadas, nos sonhos, como se fossem coisas, e por essa razão tendem a se combinar exatamente do mesmo modo que as representações de coisas. Os sonhos desse tipo oferecem os mais divertidos e curiosos neologismos. 1. Certa ocasião, um colega médico me enviou um artigo que tinha escrito, no qual a importância de uma recente descoberta fisiológica era, em minha opinião, superestimada, e no qual, acima de tudo, o assunto era tratado de maneira demasiado emocional. Na noite seguinte, sonhei com uma frase que se referia claramente a esse artigo, está escrito num estilo positivamente norectal. A análise dessa palavra causou-me, de início, alguma dificuldade. Não havia dúvida alguma de que era uma paródia dos superlativos alemães colossal e piramidal, mas sua origem não era muito fácil de adivinhar. Finalmente, vi que a monstruosidade era composta por dois nomes, Nora e Ekdal, personagens de duas peças famosas de Ibsen, Casa de Bonecas e O Pato Selvagem. Algum tempo antes, eu lira um artigo de jornal sobre Ibsen, escrito pelo mesmo autor cuja última obra eu estava criticando no sonho. 2. Uma de minhas pacientes narrou-me um sonho curto que terminava num composto verbal sem sentido. Sonhou que estava com o marido numa festa de camponeses e dizia: "Isso vai terminar num mais tumulto geral." No sonho, ela experimentava uma vaga sensação de que se tratava de uma espécie de pudim de milho, uma espécie de polenta. A análise dividiu a palavra em mais milho, tola louco, manstou ninfomaníaca, literalmente, louca por homens, e Olmutz, uma cidade da Morávia. Verificou-se que todos esses fragmentos eram remanescentes de uma conversa que ela tivera à mesa com parentes. As seguintes palavras estavam por trás de mais, além de uma referência à exposição do jubileu recém-inaugurada Meissen, uma figura de porcelana de Meissen, Dresden, representando um pássaro. Miss, a governanta inglesa de seus parentes, acabara de partir para Olmutz, e mais, termo judaico de gíria empregado em tom de brincadeira para significar repulsivo. Uma longa cadeia de ideias e associações partia de cada sílaba dessa confusão verbal. 3. Um rapaz foi surpreendido pelo toque da campainha tarde da noite. Tratava-se de um conhecido que desejava deixar-lhe um cartão de visita. Na mesma noite, o rapaz teve o seguinte sonho: um homem ficara trabalhando até tarde da noite para consertar o telefone de sua casa. Depois que ele foi embora, o aparelho continuou a tocar, não continuamente, mas com toques intermitentes. Seu criado foi buscar o homem de volta, e este comentou: "É engraçado como até mesmo as pessoas que são tutel-reino geralmente são inteiramente incapazes de lidar com uma coisa dessas." Veremos que a causa excitante e relevante do sonho só abrange um de seus elementos. Esse episódio só adquiriu alguma importância pelo fato de o sonhador tê-lo colocado na mesma série de uma experiência anterior, que, apesar de igualmente irrelevante em si, recebera da imaginação dele um significado substitutivo. Quando menino, morando com o pai, ele havia entornado um copo de água no chão, quando estava meio adormecido. Os fios de telefone tinham ficado encharcados e seu tilintar contínuo perturbara o sono do pai. Como o tilintar contínuo correspondia a ficar molhado, os toques intermitentes foram utilizados para representar gotas caindo.
A palavra Tutelrein pôde ser analisada em 3 sentidos, e levou, dessa maneira, a 3 dos assuntos representados nos pensamentos oníricos. Tutel é um termo jurídico para designar guarda-tutela. Tutel, ou possivelmente tuttel, é também um termo vulgar para o seio feminino. A parte restante da palavra, reino limpo, combinada com a primeira parte de Zimmertelegraph telefone doméstico, forma Zimmerrein treinado em casa que se relaciona estreitamente a molhar o chão e, além disso, tinha um som muito semelhante ao do nome de um membro da família do sonhador. 4. Num sonho confuso e um tanto extenso que eu mesmo tive, cujo ponto central parecia ser uma viagem marítima, a escala seguinte parecia chamar-se Hirse, e depois dela vinha Flies. Esta última palavra era o nome de meu amigo de B, que muitas vezes fora o objetivo de minhas viagens. Hirse era um composto. Parte dela derivava de nomes de lugares ao longo da ferrovia suburbana perto de Viena, que tão frequentemente terminam em I, Etzing. Lise, Modlin, Medelitz, Mea e Deliciae, era seu antigo nome, ou seja, Meine Freud, meu deleite. A outra parte derivou-se da palavra inglesa hearsay, boato. Esta sugeria calúnia e estabeleceu a ligação do sonho com seu instigador irrelevante da véspera, um poema no periódico Fliegen de Blatter sobre um anão caluniador chamado Sagteratergesagt disse que disse. Se a sílaba I fosse acrescentada ao nome Flies, teríamos Vlissingen, que era com certeza a escala na viagem marítima que meu irmão fazia sempre que vinha da Inglaterra nos visitar. Mas o nome inglês para Vlissingen é Flash, que em inglês significa enrubescer, o que me fez lembrar dos pacientes que tratei por sofrerem de ereutofobia, e também de um artigo recente de Bestereu sobre essa neurose, que me causara certo aborrecimento. 5. Em outra ocasião, tive um sonho que consistia em 2 partes separadas. A primeira parte era a palavra autodidasker, da qual me recordava nitidamente. A segunda era a reprodução exata de uma fantasia curta e inofensiva que eu produzira alguns dias antes. Essa fantasia era no sentido de que, quando encontrasse o professor N da próxima vez, eu deveria dizer-lhe, o paciente sobre cujo estado eu recentemente o consultei está, na verdade, sofrendo apenas de uma neurose, justamente como o senhor suspeitava. Assim, o neologismo autodidasker precisava satisfazer 2 condições: em primeiro lugar, deveria ter ou representar um sentido composto, e em segundo, esse sentido deveria estar firmemente relacionado com a intenção, que eu reproduzira na vida de vigília, de me desculpar junto ao professor N. A palavra autodidasker pôde ser com facilidade decomposta em autor-autor, autodidacta-autodidata e lescar, com a qual também associei o nome de La Salle. A primeira dessas palavras levou à causa precipitante do sonho desta vez, uma causa significativa. Eu dera à minha mulher diversos volumes de autoria de um célebre escritor que era amigo de meu irmão, e que, como fui informado, era natural da minha região de nascimento, J.J. David. Uma noite, ela me falou da profunda impressão que lhe havia causado a trágica história de um dos livros de David a respeito da maneira como um homem talentoso se arruinara, e nossa conversa se voltou para um exame dos danos de que víamos indícios em nossos próprios filhos.
Sob o impacto do que estivera lendo, minha mulher externou uma preocupação com as crianças, e eu a consolei com o comentário de que aqueles eram precisamente os perigos que podiam ser afastados por meio de uma boa educação. Meu fluxo de ideias prosseguiu no decorrer da noite. Tomei a preocupação de minha mulher e entremeei nela todo tipo de outras coisas. Um comentário feito pelo autor a meu irmão sobre o tema do casamento indicou a meus pensamentos um caminho pelo qual eles poderiam vir a ser representados no sonho. Esse caminho levou a Breslau, para onde uma dama com quem mantínhamos grandes laços de amizade se dirigirá a fim de casar-se e ali fixar residência. A preocupação que eu sentia com o perigo de cair na ruína por causa de uma mulher, pois esse era o cerne de meus pensamentos oníricos, encontrou um exemplo em Breslau nos casos de Lescar e La Salle, o qual possibilitou dar uma imagem simultânea das duas maneiras por que essa influência fatal pode ser exercida. Cherchez la femme, a frase em que esses pensamentos podiam ser resumidos, levou-me, tomada em outro sentido, a meu irmão ainda solteiro, cujo nome é Alexander. Percebi então que Alex, a forma abreviada do nome pela qual o chamamos, tem quase o mesmo som de um anagrama de Lescar, e que esse fator devia ter tido sua participação na condução de meus pensamentos pelo caminho via Breslau. No entanto, o jogo que eu aqui fazia com nomes e sílabas tinha ainda outro sentido. Expressava o desejo de que meu irmão pudesse ter uma vida doméstica feliz, e o fazia dessa forma. No romance de Zola sobre a vida de um artista, Hélio Euvry, cujo tema deve ter estado próximo de meus pensamentos oníricos, o autor, como se sabe, introduziu a si mesmo e a sua própria felicidade doméstica como um episódio. Ele aparece sob o nome de Sanduz. É provável que se obtenha essa transformação da seguinte maneira: se escrevemos Zola de trás para a frente, o tipo de coisa que as crianças tanto gostam de fazer, chegaremos a los. Sem dúvida, isso parecia muito pouco disfarçado. Assim, ele substituiu ao, que é a primeira sílaba de Alexander, por Sandy, que é a terceira sílaba do mesmo nome, e assim nasceu Sanduz. Meu próprio autodidasque surgiu da mesmíssima forma. Devo agora explicar como foi que minha fantasia de dizer ao professor N que o paciente que ambos havíamos examinado sofria apenas de uma neurose se insinuou no sonho. Pouco antes do fim de meu ano de trabalho, iniciei o tratamento de um novo paciente que frustrou por completo meus poderes de diagnóstico. A presença de uma grave doença orgânica, talvez alguma degeneração da medula espinhal, sugeriu-se acentuadamente, mas não pôde ser estabelecida. Teria sido tentador diagnosticar uma neurose, o que teria solucionado todas as dificuldades, não fosse o paciente haver repudiado com tanta energia a história sexual sem a qual eu me recuso a reconhecer a presença de uma neurose. Em minha perplexidade, procurei ajuda do médico a quem, como muitas outras pessoas, respeito mais do que qualquer outro homem, e perante cuja autoridade estou inteiramente pronto a me inclinar. Ele escutou minhas dúvidas, disse-me que eram justificadas, e então emitiu sua opinião: mantenha o homem em observação, deve ser uma neurose. Como soubesse que ele não partilhava de meus conceitos sobre a etiologia das neuroses, não apresentei minha contra-argumentação, mas não escondi meu ceticismo.
Alguns dias depois, informei ao paciente que nada podia fazer por ele e recomendei que procurasse outra orientação. Diante disso, para meu intenso espanto, ele começou a se desculpar por ter mentido para mim. Estava muito envergonhado de si mesmo, disse, e então revelou precisamente a etiologia sexual que eu vinha esperando e sem a qual ficara impossibilitado de aceitar sua doença como uma neurose. Fiquei aliviado, mas, ao mesmo tempo, humilhado. Tive de admitir que meu orientador, não se deixando enganar pela consideração da anamnese, enxergara com mais clareza do que eu. E me propus dizer-lhe exatamente isso quando o encontrasse da próxima vez, que ele estava certo e eu, errado. Foi precisamente isso o que fiz no sonho. Mas que espécie de realização de desejo teria havido em confessar que eu estava errado? Estar errado, porém, era justamente o que eu desejava. Eu queria estar errado em meus temores, ou, para ser mais exato, queria que minha mulher, cujos temores eu adotara nos pensamentos do sonho, estivesse enganada. O tema em torno do qual girava a questão de certo ou errado no sonho não estava muito longe daquilo com que os pensamentos do sonho estavam realmente relacionados. Havia a mesma alternativa entre prejuízo orgânico e funcional causado por uma mulher, ou, mais apropriadamente, pela sexualidade, paralisia tabética ou neurose. O tipo de morte de Lassalle podia ser displicentemente classificado nesta última categoria. Nesse sonho de trama cerada e, depois de cuidadosamente interpretado, muito transparente, o professor N desempenhou um papel não só por causa dessa analogia e do meu desejo de estar errado, e em virtude das suas ligações incidentais com Breslau e com a família de nossa amiga que ali se fixara após o casamento, como também por causa do seguinte episódio que ocorreu no fim de nossa consulta. Depois de dar sua opinião e assim encerrar nossa discussão médica, ele passou a assuntos mais pessoais. Quantos filhos você tem agora? 6. Ele fez um gesto de admiração e interesse. Meninas ou meninos? 13. São meu orgulho e meu tesouro. Bem, então, trate de se prevenir. As meninas são bastante seguras, mas educar meninos leva a dificuldades mais tarde. Protestei que os meus se haviam comportado muito bem até ali. É evidente que esse segundo diagnóstico, sobre o futuro de meus meninos, não me agradou mais do que o primeiro, consoante o qual meu paciente estava sofrendo de uma neurose. Assim, essas duas impressões estavam ligadas por sua contiguidade, pelo fato de terem sido experimentadas numa mesma ocasião, e, ao inserir a história da neurose em meu sonho, eu a estava colocando em lugar da conversa sobre criação de filhos, que tinha mais ligação com os pensamentos do sonho, já que se referia tão de perto às preocupações posteriormente externadas por minha mulher. Assim, até meu medo de que N pudesse ter razão no que dissera sobre a dificuldade de educar meninos encontrou um lugar no sonho, pois jazia oculto por trás da representação de meu desejo de que eu mesmo estivesse errado em abrigar tais temores. A mesma fantasia serviu, sem alterações, para representar ambas as alternativas opostas. 6. Hoje cedo, entre o sonhar e o despertar, experimentei um belo exemplo de condensação verbal. No meio de uma massa de fragmentos oníricos de que mal podia lembrar-me, fui detido, por assim dizer,
por uma palavra que vi diante de mim como se estivesse meio manuscrita e meio impressa. A palavra era Erzéfilis e fazia parte de uma frase que se insinuara em minha memória consciente, independente de qualquer contexto e em completo isolamento. Isso tem uma influência Erzéfilis nas emoções sexuais. Soube imediatamente que a palavra deveria na verdade ter sido Erzéfilis educacional. E fiquei em dúvida, por algum tempo, se o segundo I de Erzéfilis não teria sido um I. Com respeito a isso, ocorreu-me a palavra sífilis e, começando a analisar o sonho enquanto estava ainda meio adormecido, quebrei a cabeça num esforço para descobrir como aquela palavra podia ter entrado em meu sonho, já que eu nada tinha a ver com essa doença, quer pessoalmente, quer profissionalmente. Pensei então em Erzéfilis, outra palavra sem sentido, e isso explicou o I da segunda sílaba de Erzéfilis, fazendo-me lembrar que, na noite anterior, eu fora solicitado por nossa governanta Erzéfilis a lhe dizer alguma coisa a respeito do problema da prostituição, e lhe dera o livro de Hesse sobre a prostituição para influenciar sua vida emocional que não se desenvolverá com inteira normalidade. Depois disso, eu tinha conversando muito com ela sobre o problema. Vi então, de uma só vez, que a palavra sífilis não devia ser tomada literalmente, mas representava veneno naturalmente, em relação à vida sexual. Quando traduzida, portanto, a frase do sonho tinha bastante lógica. Minha conversa Erzalung pretendia ter uma influência educacional Erzéfilis sobre a vida emocional de nossa governanta Erzéfilis, mas temo que talvez tenha tido, ao mesmo tempo, um efeito venenoso. Erzéfilis compunha-se de Erza e Erzé. As malformações verbais nos sonhos se assemelham muito às que são conhecidas na paranoia, mas que também estão presentes na histeria e nas obsessões. Os truques linguísticos feitos pelas crianças, que, às vezes, tratam realmente as palavras como se fossem objetos, e além disso inventam novas línguas e formas sintáticas artificiais, constituem a fonte comum dessas coisas tanto nos sonhos como nas psiconeuroses. A análise das formas verbais absurdas que ocorrem nos sonhos é particularmente adequada para exibir as realizações do trabalho do sonho em termos de condensação. O leitor não deve inferir da escassez dos exemplos que fornece que esse tipo de material é raro ou observado apenas excepcionalmente. Pelo contrário, é muito comum. Mas em decorrência do fato de que a interpretação dos sonhos depende do tratamento psicanalítico, apenas um número muito reduzido de exemplos é observado e registrado, e as análises desses exemplos, em geral, só são inteligíveis para os peritos na patologia das neuroses. Assim, um sonho dessa natureza foi relatado pelo Dr. von Karpinska, 1914, contendo a forma verbal absurda Svingnum-Elv. Vale também a pena mencionar os casos em que aparece num sonho uma palavra que não é, em si mesma, sem sentido, mas que perdeu seu significado próprio e combina diversos outros significados com os quais está relacionada da mesmíssima forma que estaria uma palavra sem sentido. Foi isso o que ocorreu, por exemplo, no sonho do menino de 10 anos sobre uma categoria, que foi registrado por Tausk, 1913. Categoria, nesse caso, significava órgãos genitais femininos e categorizar significava o mesmo que urinar. Quando ocorrem frases faladas nos sonhos,
e elas são expressamente distinguidas como tais dos pensamentos. A norma invariável é que as palavras faladas no sonho derivam de palavras faladas lembradas no material onírico. O texto do enunciado é então mantido inalterado, ou externado com algum ligeiro deslocamento. Um enunciado, num sonho, muitas vezes é composto por vários enunciados relembrados, permanecendo o texto idêntico, mas sendo-lhe atribuídos, se possível, vários significados, ou um sentido diferente do original. Um comentário dito num sonho é, não raro, apenas uma alusão a uma ocasião em que o comentário em questão foi feito.